Hoje é o dia mais feliz da minha vida e agradeço pela música, né? Que é algo que eu gosto, que eleva a nossa alma, né? Pior. E a gente tem que sempre buscar ouvir músicas que agradam. Eu sou meio suspeito pra falar porque eu escrevo, né? Então eu sempre tento escrever coisas pra cima, coisas que façam a gente refletir e não simplesmente banalidades no acaso, mas cada um tem seu estilo, né? E vamos lá pro estudo, falando sobre a lei da destruição, né? É necessário que a destruição aconteça, tipo, que algo acabe, que a gente morra, é necessário a destruição? Vamos ver. A questão 728. A destruição é uma lei da natureza. A resposta é que preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. A questão 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza o cerca de meios de preservação e de conservação? A resposta é que para a destruição não chegue antes da época necessária. Toda destruição antecipada entrava ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Isso aqui a gente poderia ver os tratamentos médicos. A gente pode dizer, não, eu vou morrer, pra que eu vou me tratar? Né? Teoricamente, falando sobre isso. Aí fala assim, ó, para que a destruição não chegue antes da época necessária, né? Sim. A questão 730. Visto que a morte deve nos conduzir para uma vida melhor, que nos livra dos males dessa e que assim ela está mais para ser desejada que temida, porque o homem tem dela um horror instintivo que faz temê-la? Isso porque tem medo da morte. A resposta é que tem medo da morte, porque ele deve procurar prolongar a sua vida para cumprir sua tarefa. Por isso Deus lhe deu o instinto de conservação que o sustém nas provas e sem o qual se deixaria muito frequentemente levar ao desencorajamento. Isso, imagina na época primitiva lá que vinha um leão, você tem que ter aquela agilidade, né? O nosso próprio corpo tem um instinto de sobrevivência natural, assim. Tipo, é como se fosse um programa que vem instalado lá na memória interna, assim, no sistema operacional. De autodefesa. Né? A pessoa veio assim, você na hora, no reflexo, nem chega a raciocinar, né? A questão 732. A necessidade de destruição é mesmo em todos os mundos. Aí diz que ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e cessa com o estado físico e moral mais depurado. Isso, quanto maior a elevação dos habitantes que estão lá no planeta, né, mais o planeta não vai precisar sofrer, né? Por isso que a gente vai para o planeta de regeneração, em que as doenças já vão ficando mais escassas, entendeu? Porque já não há mais necessidade, porque os habitantes estão aprendendo de uma forma diferente, né? A questão 735. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade. Aí a resposta é que predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não têm livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, porque é os maus instintos que ele cede. Isso, ele fala também dos animais, né? Os animais, eles não têm livre-arbítrio. Então, quando um animal, ele vai lá e mata um outro, ele não vai gerar um karma pra ele, entendeu? Sim, porque ele não tem a opção de escolha. Tipo, tem um exemplo que é os cachorros de caça, né? Eles vão lá, mas eles são treinados pra pegar, tipo, Infelizmente, animais, javali, né? Animais. Eles são utilizados mais pra isso. Isso, mas eles não têm, né? Eles não têm E à medida que a gente aquela vai... noção do que é o certo, do que é o errado. Eles vão pelo que treinam eles, né? Isso, e aí... Mas tem o próprio instinto, que os leões, eles já vêm com instinto. É por instinto também, mas também é por ensinamento. Claro. Mas aí eles não têm... Mas aí a gente, como tem a inteligência, a gente deve agir de uma forma diferente, né? Aí que fala... Até o Kardec pergunta, né? Quando tá simplesmente para satisfazer, né? Então os espíritos condenam muito isso. E a gente já estudou também sobre legítima defesa e outros casos específicos que a gente pensa assim, né, não, mas o certo é a gente, né, não revidar, entendeu? Mas aqui fala que o nosso próprio instinto, né, nos leva a uma reação que não necessariamente... Então vamos botar em tela esse assunto, né? Chega, digamos, você tá ali, não quer mais, você é um policial e aí vem um bandido, né? Aí ele na hora te ataca assim, aí você não sabe, né, o que faz, e pelo instinto acaba que ele vem, né, a desencarnar, né? Foi legítima defesa, entendeu? Então o espírito, ele não vai ser, digamos, o policial, ele não procurou aquilo de uma forma voluntária. Então ele não vai reagir um karma, né, sobre ele, por ele ter, porque foi o outro espírito, né?
ele seria diferente se ele tivesse dado motivo, tivesse provocado a pessoa, entendeu? Não foi o outro que veio atrás. Sem nem ter motivo, né? Simplesmente foi lá, matou. Isso, mas aí, tipo, se o policial, ele simplesmente faz legítima defesa, é uma questão puramente do instinto, então ele não vai ser culpado. Instinto de sobrevivência. Isso, instinto de sobrevivência que a gente falou, então ele não vai ser culpado por aquilo, entendeu? Poderá ele assumir uma culpa que ele não tem, entendeu? E isso gerar um sofrimento pra ele, mas isso cai lá naqueles sofrimentos voluntários que a gente viu, entendeu? Ah, tá. Então é difícil. Ali, se ele não tiver uma outra escolha, né? Então, a gente sabe que a destruição é algo que é necessário. A gente já estudou sobre isso. Também fala, se não há, né? Se é uma mulher grávida, a gente já estudou isso anteriormente, que ela tá com bebê, e aí o médico tem que escolher entre a vida da criança ou a vida da, né? É uma questão difícil, né? Mas, né, ali os livros dos espíritos sempre falam que é melhor optar por alguém que já está vivo do que alguém que ainda não chegou a... Entendeu? Sim. Então você optaria pela mulher. É a resposta que os espíritos dão. Então às vezes a gente pode até não concordar ou discordar, entendeu? Mas que a gente vê que a gente não pode ter aquele conceito fechado. Não. Né? Você fez tal coisa, você tá errado. Você fez tal coisa, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, tem muito a ver com a intenção da pessoa. Se a pessoa não tinha uma outra, 100% não tinha uma outra condição, né? É algo que os espíritos levam em conta. Então a gente tem que sempre se perdoar por alguns erros, né? Porque primeiro o perdão tem que vir da gente mesmo, né? Sim. Amar ao próximo como a si mesmo. A gente tem que sempre se perdoar e buscar não errar no futuro, né? Não errar. Mas o que passou, passou, e a gente não pode ser culpado por causa disso, porque a culpa leva a gente pro umbral. Sim. E é isso, um grande abraço, fiquem com Deus.